Olá, meus queridos, a graça e a paz sejam multiplicadas na sua vida. Eu espero que você esteja bem. E eu tô aqui para mais um vídeo do nosso canal, tô aqui para mais um vídeo. E muito importante esse falar sobre esse assunto, falar sobre diversos aspectos sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho do reino de Deus. Então, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo nesse canal, mandando nos grupos, mandando para os seus amigos, para as pessoas que você acha que pode realmente mudar de vida com esse conteúdo, né? Nós temos o nosso único intuito, temos um único intuito específico: a propagação do evangelho, a propagação do reino, a propagação desse conteúdo. Aqui nós falamos sobre liderança, aqui nós falamos sobre alta performance, nós falamos sobre o evangelho, nós falamos sobre Cristo Jesus, nós falamos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre teologia, falamos sobre diversos aspectos, reflexões sobre a vida, enfim, é muito importante que nós é, que eu e você, que juntos nós possamos crescer, né? Nosso único intuito é justamente esse, é a propagação do conhecimento, tá? Então vamos juntos, vamos lá. Acerca de tantas dúvidas que surgem sobre a questão da construção do sermão, um dos principais aspectos que a gente falou no nosso primeiro vídeo sobre isso, né? Para que você não sabe, eu gravei a primeira parte sobre como construir um sermão do zero. Então, como você construir uma pregação, como você construir uma palavra, como você construir um roteiro de uma mensagem completa. Desde o estilo de pregação que você vai adquirir, né? O estilo de pregação que você vai escolher, como você vai fazer a sua abordagem. Vai lá, dá uma olhadinha nesse primeiro vídeo, que o primeiro vídeo está fantástico. Por que eu decidi fazer um segundo vídeo? Para acabar com todas as dúvidas, para a gente conseguir construir verdadeiramente algo mais sólido acerca disso, que é tão importante, pelo menos para mim. Né? Eu não sou um pregador, eu não me considero um pregador desleixado, mas muito pelo contrário, eu busco, né, através de muito esforço, dedicação, construir o melhor para que as pessoas possam se alimentar do melhor. Hoje existe muitas vezes um engano, principalmente entre pessoas que são talentosas, que sabem falar em público, essa questão de vai dar certo, na hora eu consigo, na hora eu vou e flui. Só que na verdade nós precisamos de uma preparação. Muitas vezes essa questão de eu vou e na hora acontece, não vai por aí. Não é porque você não consegue fazer, não é porque você não tem a palavra, não é porque você não consegue pregar, mas é porque nós precisamos nos dedicar. Né? Você diz assim, mas eu subi na plataforma e ministrei um sermão maravilhoso e nem me preparei. Imagine como teria sido aquele sermão se você tivesse se preparado, se você tivesse buscado mais. E isso desde a oração até a ministração final, a oração final, quando você entrega o microfone ou quando você encerra o culto depois de uma palavra. Eu acho que a preparação é desde da oração, da consagração, antes de você ministrar, até a entrega do microfone à pessoa responsável, ao pastor, enfim. E a continuidade do teu sermão. Então, todas as fases é muito importante. Então, desde a consagração antes, o que Deus quer falar para a igreja. Não é aquilo que eu quero ministrar, mas o que é que Deus quer falar para a igreja. Então, isso é muito importante para a gente entender alguns aspectos, não só do sermão, mas de todo um ambiente espiritual que nós estamos inseridos. Porque quando eu sou convidado para ministrar ou quando eu sou convidado para pregar, não é apenas um sermão ou uma pregação ou uma palestra ou nós estamos nos conduzindo até um público, né? Não é só isso, mas nós estamos trazendo da boca de Deus uma reflexão para o seu povo. Então, essa é a função do pregador, né? É passar para as pessoas não o que elas querem ouvir, né? É falar para as pessoas não o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir para que a vida delas sejam transformadas. Isso é muito importante, tá, queridos? Então, partindo do ponto que vocês assistiram meu vídeo, meu primeiro vídeo, partindo do ponto que você já sabe aonde você quer chegar, eu quero compartilhar um sermão que eu mesmo criei, tá? Porque talvez a indagação de algumas pessoas fosse o seguinte: mas Renan, você nos ensinou a como mais ou menos fazer ali um sermão, mas eu quero ver um seu, na prática, né? Como o senhor lida com isso, como é que você lida com isso, né? Como é que as coisas funcionam contigo? Pronto, eu vou abrir o jogo de uma vez por todas aqui, não vou filtrar nada, vai ser tudo do jeito que eu faço, tá certo? Eu quero dar algumas dicas para vocês bem importantes. Então, esse primeiro ensinamento que eu falei antes de começar aqui, eu queria fazer uma outra reflexão, na verdade enfatizar aquilo que eu já falei. Se prepare. Então não é porque você tem um talento que você não
precisa se preparar, você precisa de preparação, né? Você precisa de oração, você precisa de busca intensa para que você consiga dar o melhor. Imagine se você fosse para uma palestra ou se você fosse para um curso onde a pessoa ficasse ali tagarelando e falando bastante e o conteúdo não fosse passado com veracidade, com firmeza, com ousadia. Você ia ficar com uma sensação de, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Então é exatamente isso muitas vezes quando nós subimos no púlpito e nós vamos ministrar, nós subimos na plataforma, estamos diante do nosso povo e nós não estamos sabendo como lidar da forma correta. Então vamos lá. Uma das coisas interessantes que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Então vamos enxugar o conteúdo e vamos para cima, tá? Então se você não assistiu o meu primeiro vídeo sobre como construir um sermão do zero, para esse vídeo, vai lá, assiste todo, depois vocês vêm para cá, depois você vem para cá. Então no primeiro vídeo eu expliquei sobre os 3 tipos de sermão, né? Que é o sermão expositivo, o sermão temático e o sermão textual. Então esses três aspectos que eu falei lá no vídeo, eles são sermões diferentes, né? Se você entendeu o conteúdo direitinho, você vai entender que o sermão temático é o seguinte: você escolhe um tema específico, você reúne aquela porção de versículos falando sobre aquele tema e você começa a destrinchar aquilo da forma que você vai entendendo. Esse sermão existe pontos positivos e negativos, até falei lá no vídeo. E o sermão que eu mais uso, né, que é o sermão expositivo, que é o sermão onde você expõe as escrituras, é onde a Bíblia explica a própria Bíblia, onde você não tem problema com texto fora de contexto, você não tem problema com conexão, correlação de texto bíblico, então você vai expondo mesmo o texto. É claro que você pode fazer ênfase e aplicações em alguma coisa aqui e acolá, mas o ideal é que você fique no texto bíblico e que as pessoas não fechem a Bíblia, né? Um dos principais problemas dos pregadores é que muitas vezes eles citam um texto bíblico e no final da mensagem você fica se perguntando por que ele citou aquele versículo. Porque na verdade a palavra ela vai girar em torno de alguma coisa ali de 20% do texto, mas os outros 80% não tem absolutamente nada a ver com o versículo que ele leu. Então fica ligado com isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Eu ministrei dias atrás na igreja e eu falei sobre Mefibosete, né? Se você não sabe quem é Mefibosete, você vai abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo de número 9, e você vai entender quem é Mefibosete, tá? O filho de Jonatas, né, da linhagem de Saul. E aí eu ministrei um pouquinho sobre isso, e fazendo uma referência entre Davi como uma espécie de figura de Cristo na antiga aliança. Davi, quando a gente vai estudar na teologia, a gente vai estudar sobre tipo e antítipo, né? Me perdoe aí se eu falei errado, mas eu acredito que é isso, né? Tipologia. A gente vai ver que na antiga aliança tiveram várias tipologias de Cristo, né? Houveram muitas figuras de Jesus, tanto homens como rituais específicos, como por exemplo a morte do Cordeiro, que simbolizava, né, o sacrifício do Cordeiro, que simbolizava Cristo Jesus na nova aliança, o templo, o tabernáculo, o maná que caiu do céu lá no deserto, a água que brotou da rocha, os profetas falaram acerca dele, se moveram apontando, né, como sombra para uma realidade que seria Cristo Jesus na nova aliança. Então isso é muito importante a gente entender. Então aqui, ó. Então eu coloquei um título, isso aqui é só para vocês entenderem. Primeiro a gente precisa ir no texto bíblico, então já deixei bem certinho aqui, ó. Um dos primeiros pontos para você entender a construção de um bom sermão é você aprender o texto bíblico ao ponto de você citar o texto bíblico que você vai pregar sem nem abrir a Bíblia. Então, a minha dica, o meu conselho é, todas as vezes que você for pregar, leia aquele texto bíblico diversas vezes, até que aquela passagem ela fique cravada na sua mente e você não precise da Bíblia para você citar. Você já tem ela no seu coração e na sua mente já muito bem estabelecido e fundamentado. Então, leia várias vezes, relê, porque isso vai te dar segurança na citação do texto bíblico. Cuidado com os erros de português. Cuidado com as vírgulas. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para quem eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Então ele faz uma pergunta. Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Leva-no à presença de Davi. Levaram-no à presença de Davi. Olha só, quando a gente vai ler rápido, a gente vai cometendo alguns erros e a gente precisa
ter esse zelo, tá? Havia um servo da família de Saul chamado Ziba, levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? E ele respondeu: teu servo. E o rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei lhe perguntou: onde ele está? E Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Então você vai tendo familiaridade com o texto bíblico, tá? Até peço perdão, eu estou lendo aqui um pouquinho rápido, o ideal é que você leia até mais devagar do que isso, para a gente poder, quanto mais devagar e mais sensibilidade e mais importância você dá ao texto bíblico, melhor. Então lê devagar, não lê rápido, respeita as pontuações, vai devagar, porque por mais que você leia rápido, quando você estiver pregando, você precisa ter essa postura de ler, de reler, tá? Então vamos lá, introdução. Mefibosete é um personagem pouco lembrado, mas sua trajetória é uma das mais belas, uma das mais belas imagens do Evangelho no Antigo Testamento. Ele era filho de Jonatas e neto do rei Saul, mas vivia escondido, aleijado e com medo. Pronto, essa é uma pequena introdução que eu coloquei aqui, tá? Essa é um pequeno background que eu coloquei aqui, mas é interessante. Ó. Davi, como rei de Israel, representa um Cristo tipológico. Né? Em vez de destruir o herdeiro do antigo trono, ele decide manifestar bondade, tá bom? Então, depois que eu coloco uma pequena descrição aqui de Mefibosete, aí eu coloquei: de repente a graça o encontra. Né? O que era esperado era juízo, mas o que vem é graça imerecida. E aí eu já começo a pregar. A gente já começa a exposição das escrituras, ó, do versículo 1 até o versículo 3. Né? O rei busca por um remanescente. E aí eu começo a ministrar. Então, se você tiver um pouquinho mais de conhecimento dessa passagem, você pode dar, até mesmo construir um background de Davi. Davi era rei de Israel, né? Passou aproximadamente aí 40 anos para Davi assumir o trono. Né? Todo o reinado de Davi, na verdade, né? 40 anos do reinado de Davi. E Davi foi perseguido por Saul. Saul tinha muita inveja de Davi por conta da decadência do seu reinado. E Davi era muito abençoado. E aí você pode fazer um background até chegar aqui. Né? O que é normal? Era um rei eliminar a família da dinastia antiga. Então olha o risco que Davi assume. Davi assume o risco de trazer alguém que era um antigo herdeiro do trono. Porque Mefibosete é filho de Jonatas, neto de Saul. Então ele assume o risco de trazer um homem que talvez tivesse um saudosismo antigo, né, querendo reviver a glória passada, querendo reviver uma glória antiga, e Davi assume o risco de trazer alguém do passado. Né? Davi assume o risco até mesmo de Mefibosete voltar e querer assumir o trono de alguma forma, reivindicar o trono que era do seu avô, enfim. Olha só o contexto que você pode usar. Mas Davi assume o risco por conta de uma aliança, por conta de um tratado de lealdade com Jonatas. Tá? Se você não sabe, mas Jonatas e Davi foram amigos, né? Foram irmãos e fizeram uma aliança de lealdade. Então isso é muito glorioso. E aí aqui eu começo. Depois que eu faço esse background, tá? Vamos lá, vamos acompanhando junto comigo. O título, a introdução. Depois a gente vem para cá. Eu faço aqui um pano de fundo, digamos assim. Você pode usar mais elementos históricos aqui. Você pode colocar elementos do reinado de Davi. Você pode colocar o contexto político da época de Davi nesse aspecto dessa passagem. Você pode fazer uma pesquisa breve, enfim. Depende muito e vai variar do público que está te assistindo, das ovelhas, da igreja, porque você não tem lugares que você pode ser um pouquinho mais técnico, tem lugar que você tem que ser um pouquinho mais pragmático, mais objetivo, enfim. Você tem que entender e sondar também quem está te ouvindo para você não ser, para aquela mensagem ela não ter um teor muito acadêmico, um teor muito histórico e você acabar sendo cansativo, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a exposição da palavra. Então eu coloquei aqui, ó. Eu geralmente, todas as vezes que eu vou começar a exposição do texto, eu coloco assim: o rei busca por um remanescente. Lembrando que tudo isso aqui
Não é algo que você vai falar, não é algo que você vai ter, meu Deus, isso aqui é toda a minha pregação se resume nisso. Não. Isso aqui é apenas uma base, isso aqui é o fundamento, mas a palavra está em você. O sermão precisa estar em você. Você não vai ficar preso a isso aqui. Porque o Espírito Santo ele pode simplesmente, por exemplo, dar uma pane no seu tablet, dar uma pane no seu computador, dar uma pane aí no seu papel, o papel rasga, o papel cai água em cima, o papel voa. Tem igreja que é ventilador, aí você vai e coloca o papel em cima do púlpito, o papel voa. Ou mesmo o tablet descarrega e você não tem como fazer nada. E aí, não vai pregar? E aí, vai subir, vai falar para irmãos, infelizmente, meu tablet descarregou, não consigo pregar. Não. A palavra, ela está em você. A palavra, ela está em você. Então, você precisa entender que isso aqui é a base. Tudo que você está construindo aqui não é a mensagem. A mensagem é o que vai sair da sua boca. Isso aqui é o esboço, tá? Isso aqui é o esboço da mensagem. Então, vamos lá. Olha só, vamos começar a exposição do texto bíblico. Eu vou voltar para você entender. Ó. Título. Aí aqui eu faço um pequeno background da vida do personagem que eu estou falando, que é Mefibosete. E aqui eu posso construir um background também do meu personagem, que é Davi, da tipologia do cerne ali do texto, porque esse sermão ele vai girar em torno de Davi e Mefibosete, desse diálogo, dessa narração, dessa narrativa aqui de Davi e Mefibosete, né? Desse encontro, na verdade, desse encontro aqui. Então vamos lá, vamos começar a exposição. Aí eu falo um pouquinho sobre Davi aqui. Aí eu vou colocar o que era esperado era juízo, mas o que vem é graça imerecida. E aqui você pode falar sobre o que é graça, você pode falar sobre o contexto da graça, você pode falar que graça não é apenas uma manifestação da nova aliança, mas que Deus é graça e Deus se manifesta com graça desde a antiga aliança, porque tem gente que acha que, por conta dessa questão das dispensações, a dispensação da graça, e parece que Deus só se manifesta com graça no Novo Testamento. Isso não é verdade. Existem várias manifestações da graça no Antigo Testamento, tá? Então vamos lá, vamos começar a exposição bíblica. O rei busca por um remanescente. Versículos número 1 a 3. Então eu vou ler novamente a passagem, tá? Eu vou ler novamente. Então eu fico oscilando entre o meu esboço e o texto bíblico. O meu esboço e o texto bíblico, tá? Então vamos lá. Quando eu volto para o texto bíblico, eu vou ler de novo. Então eu pego essa do versículo 1 a 3 e leio novamente a passagem com o pessoal e eu começo aqui, ó. Resta alguém ainda da casa de Saul para que eu possa para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas. Aí eu coloquei aqui, ó, reis antigos costumavam eliminar qualquer descendente da dinastia anterior, que é o que eu falei para vocês, o que era normal. Se um rei ele assume o trono, ele quer apagar as glórias, não é que apagar as glórias passadas, mas principalmente um rei como Saul, né? A gente sabe da luta que foi para Davi assumir o trono. Então, mas Davi havia feito uma aliança com Jonatas, 1 Samuel capítulo 20, versículo 14 a 17. Então eu coloco a referência aqui, ó. Todas as vezes que eu vou citar algo interessante, então vamos lá, por causa de uma aliança que ele fez com Jonatas, Davi se lembra da aliança que fez com Jonatas e quer usar de bondade para com Mefibosete. Ele pergunta para Ziba, ainda resta alguém da casa de Saul? Então eu coloco a referência. Então sempre que você vai correlacionar nas escrituras algum tipo de acontecimento, coloca a referência do texto bíblico. Nunca cite nenhuma referência de um acontecimento, seja passado ou futuro, sem um texto bíblico para te dar embasamento. E agora quer cumpri-la. Aí é interessante o seguinte, ó, Deus, eu coloco essa referência aqui embaixo, ó, Deus também nos busca não pelo nosso mérito, mas por causa da aliança com seu filho. Olha só a referência. Olha só como tudo que aconteceu na antiga aliança é sombra do que vai acontecer do que acontece na nova aliança, do que aconteceu conosco através do sacrifício de Jesus. Porque olha a abordagem. Deus não nos busca pelo nosso mérito. Ou seja, Mefibosete, ele não recebeu graça por merecimento. Não foi por causa de Mefibosete que Davi fez isso, mas por conta da aliança com Jonatas. E isso não se enquadra perfeitamente naquilo que Jesus fez? Ou seja, a graça que o Pai nos concede não é por nossa causa, mas por causa do Filho. Então isso é muito importante. Olha só, Deus também nos busca, não por nosso mérito, mas por causa da aliança com seu Filho. Aí eu coloco a referência bíblica. João capítulo 17, versículo 20, Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Então você vai construindo o sermão. Você vai construindo. Então eu coloquei aqui, Deus também nos busca não por nosso mérito. Então você pode falar um pouquinho sobre graça, você pode falar um pouquinho. Então isso é muito bom. Então nessa passagem eu lembro aí, eu não
não tô lembrado especificamente o que eu falei nesse trecho da mensagem. Eu já preguei essa mensagem, tá, queridos? Eu já preguei essa mensagem lá na nossa igreja, Igreja Cristã Livres pela Graça, em Santa Rita, na Paraíba. Né? Glória a Deus pelos irmãos. Eu acredito que os irmãos estão me acompanhando, né? Se inscreve, joga lá no grupo da igreja, gente, essa aula. E eu tenho certeza que os irmãos vão ser muito abençoados. Mas vamos lá, ó, por causa da aliança com o seu filho. Então eu já coloco aqui, ó, a referência, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19. Então tudo é referência. Né? O fato de Mefibosete ter sido chamado para esse novo tempo foi a graça. Continua a exposição bíblica. Um homem quebrado vivendo no esquecimento. Está em Lodebar. E aí eu começo a falar. Então aqui você pode colocar o significado. O que representa Lodebar? Uma terra sem pastor, uma terra de pessoa, uma terra sem palavra, né? Uma terra sem pasto, uma terra sem pastor, na verdade, tá? Uma terra, deixa eu aí. Uma terra sem pastor, uma terra sem palavra, um lugar de dores, um lugar de sofrimento, um lugar de esquecimento, um lugar de trevas, um lugar de caos. Aí você pode começar a pregar. Então, Mefibosete foi achado no lugar de caos, no lugar de trevas e querendo ou não, a gente sabe que o ambiente ele vai modular o nosso comportamento, né? O ambiente que Mefibosete se encontrava era um ambiente de caos, era um ambiente de treva, e o ambiente ele modula o nosso comportamento. Se nós estamos em um ambiente de derrota, é porque o ambiente diz muito sobre quem nós somos. Então, muito provavelmente, Mefibosete vivia essa vida de derrota, de escassez, de fome, de período de desgraça. Mefibosete é aleijado dos pés desde criança, 2 Samuel capítulo 4. Então, tudo que eu vou falando, eu vou colocando uma referência, tá? Vive escondido com medo de ser executado sem honra, sem herança. Lembra que eu falei? Isso aqui não é uma conjectura, isso aqui é um pensamento bíblico, porque se Mefibosete ele era um herdeiro de um trono antigo, ele vivia sem honra, né? Sem herança, né? Com medo, né? Se eu sou da família, porque Saul ele perseguiu Davi boa parte da vida, né? Boa parte do seu reinado. Então, se Saul perseguiu Davi, como é que não estava a cabeça de Mefibosete? Esse homem assumiu o trono, esse homem agora é rei, né? Se ele souber que ainda existe alguém, que ainda resta alguém da casa, que ainda resta alguém da família de Saul, ele vai mandar matar. Então, você pode imaginar a aflição que Mefibosete vivia. Então, isso aqui não é conjectura, isso aqui muito provavelmente era a realidade do que ele vivia. Mefibosete somos nós, e aí você vai fazer uma aplicação. Mefibosete somos nós, porque nós vivíamos em Lodebar. Aí você pode pegar Efésios capítulo 2, que nós andávamos mortos em delitos e pecados, Isaías capítulo 53, que nós éramos ímpios, andávamos como ovelhas sem pastor, né? Éramos iníquos, né? Mefibosete éramos nós, quebrados, caídos, espiritualmente aleijados. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, né? Não há quem busque a Deus, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, ou seja, nós estávamos em Lodebar, a terra de tristeza e dor, a terra de escassez, mas Cristo veio nos tirar de Lodebar e nos colocar na casa de seu Pai. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, ou seja, nós estávamos mortos. A Bíblia diz que nós estávamos no império das trevas e nós fomos colocados no reino do Filho do seu amor, ou seja, nós estávamos em Lodebar, mas a obra de Cristo, a graça que nos foi concedida por meio do sacrifício de Jesus, nos tira desse lugar. Nos tira desse lugar. Tá? Então eu vou colocando as referências, ó. Vou colocando as referências. Então eu uso o texto bíblico, eu pego o texto bíblico e o texto é a mensagem. Eu não vou inventar firula no texto. Não, o texto é a mensagem. Então qual é a parte mais importante da mensagem? O texto bíblico. A graça chama pelo nome. Aí eu vou continuar expondo o texto, tá? Então eu estou aqui no versículo 6, ó. Versículo 6. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou, Mefibosete? E ele respondeu, aqui está teu servo. Então Davi lhe disse, não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Olha só, olha o que diz aqui, ó. Mefibosete, não temas. Aí eu coloquei, Mefibosete se curva e se declara servo. Mas Davi o surpreende, usarei bondade para contigo, né? Aí ele diz assim, ó, tem um errozinho de português aqui, tá, gente? Usarei de bondade.
para contigo. Tá? Mas Davi o surpreende, usarei de bondade para contigo. Deus nos chama pelo nome, mesmo quando temos uma visão distorcida de nós mesmos. João capítulo 10, versículo 3. Ou seja, mesmo quando a gente se faz um cão morto, mesmo quando a gente está na lama, mesmo quando a gente está com um pensamento acerca de nós mesmos, como, sabe, no chão, caídos, nos vendo como cegos, nus, imundos, Deus nos chama pelo nome. Nos chama de filhos, nos chama de herdeiros, nos chama de vencedores. Mefibosete se vê como um cão morto. Muitos crentes ainda se veem assim. Já não vos chamo de servos, mas amigos. E aí é onde a gente começa a falar sobre a graça que restaura todas as coisas. E é interessante que a graça ela vai restaurando. E a primeira coisa que a graça restaura de Mefibosete é a sua identidade. Porque quando, olha só, então Mefibosete, quando ele chega, ó, filho de Jonatas, filho de Saul, veio Davi, se prostrou com o rosto em terra e fez reverência. Mas Davi perguntou, Mefibosete, ou seja, a primeira coisa que Davi faz quando Mefibosete chega é chamar o cara pelo nome. Então a primeira coisa que Deus restaura quando nós nos prostramos diante dele é a nossa identidade. E ele diz Mefibosete, ou seja, você tem um nome, cara. Você não é qualquer pessoa, não. Você é importante. Você é importante para Deus, você é importante para mim. Então Davi aqui está fazendo essa referência, né, de gracioso. Ele está apontando para Cristo Jesus que nos deu uma nova chance. Tá? Aí aqui, ó, a graça restaura tudo. Comerá pão sempre à minha casa, como um dos filhos do rei. E não é isso que ele faz? Então Davi disse, não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Ou seja, ele restaura o lugar na mesa, ele restaura a herança, ele restaura as terras, ele restaura a cabeça no que diz respeito à identidade. Ou seja, você se sentia um nada, você se sentia um lixo, você era como um cão leproso. Mas agora eu tô te restaurando, cara. Eu tô te levantando. E não foi isso que a graça fez com a gente? Quando nós estávamos na lama, sujos, perdidos, a graça representada em Cristo Jesus, a graça que é o próprio Jesus, a graça que se manifesta por meio de Yeshua, nos levanta. Aí ele diz aqui, ó. Aí a gente coloca aqui, ó. Davi devolve a herança, a terra e os servos e o lugar de honra. Ele passa de fugitivo a filho de mesa. Somos feitos filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, Efésios 2, 6. A mesa do rei aponta para a comunhão restaurada com o Pai. Apocalipse capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Ou seja, quando nós entendemos a graça, nós somos restaurados. Somos restaurados. Porque nós não merecíamos. Mas por amor de Jonatas, ou seja, por amor do filho, por amor pelo sacrifício do filho, pelo sangue do filho, pela aliança feita no filho, nós temos a vida eterna. Nós temos acesso à graça. Então, olha só o evangelho aqui em 2 Samuel capítulo 9. É impressionante que toda a Bíblia ela aponta para Cristo Jesus. Toda a Bíblia. Então, Mefibosete representa o homem caído. Davi representa Cristo a quem veio buscar o perdido. E a aliança com Jonathan aponta para a aliança do pai com o filho. Lodebar é o estado espiritual de quem vive longe da presença de Deus. E a mesa é o lugar de restauração, identidade e comunhão. Ou seja, aqui a gente descreve o que é o evangelho. Ou seja, você vê que 2 Samuel capítulo 9 é o reflexo puro do que aconteceu com a gente. Cara, Mefibosete éramos nós. Eu era Mefibosete. Eu me vejo, eu me identifico com a história de Mefibosete porque é o homem. Na verdade, não é só eu, é toda a raça humana. Estávamos em Lodebar, mas a aliança do pai com o filho, ou seja, por meio do sacrifício do filho, porque Isaías capítulo 53 diz que agradou ao pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Né? Então foi da vontade de Deus que o filho padecesse, para que as escrituras se cumprissem, para que o plano de Deus fosse concretizado e o homem pudesse novamente ter uma aliança com o Senhor por meio do mediador. Tá? Lodebar é o estado espiritual de quem vive longe da presença, ou seja, nós estávamos lá nessa miséria, né, de Lodebar. A mesa é o lugar de restauração, identidade, comunhão. E agora uma aplicação. Vamos lá. Toda mensagem expositiva ela tem introdução, exposição bíblica e aplicação. Ou seja, primeiro eu leio a Bíblia, depois eu explico a Bíblia, depois eu aplico a Bíblia. Então primeiro eu vou
Olha só, primeiro eu vou introduzir aqui, depois eu vou expor o texto bíblico, depois que eu exponho o texto bíblico, eu vou fazer 3 aplicações para a igreja. E a aplicação é: Deus te chama mesmo em Lodebar, sua deficiência não impede o propósito de Deus na sua vida e você tem um lugar permanente à mesa. Então esses três aspectos, tá? Eu quero só, não é corrigir, mas é explicar isso aqui. É permanente à mesa desde que você esteja em Cristo, né? Aqui não implica em soteriologia de você estar salvo para sempre, né? Mas indica que Deus te chama mesmo em Lodebar, ou seja, o ambiente geográfico que você está ou o ambiente espiritual que você está não é um problema para Deus. A sua deficiência física ou espiritual não é um problema para Deus. E você tem um lugar de comunhão te esperando. Você tem um lugar permanente, você tem um lugar em Cristo, você tem um lugar... a Bíblia diz que na casa do Pai tem muitas moradas, tá? Então é isso, queridos. Esse é um sermão meu. Não esqueça do texto bíblico. Então vai acompanhando aqui, sermão, texto bíblico. Sermão, texto bíblico. Renan, o que é que eu devo fazer? Posso usar ferramentas? Posso usar ChatGPT? Posso usar a inteligência artificial? Eu aconselho que não use. Tá? Eu aconselho que não use. A única coisa que você pode usar em relação à inteligência artificial é a correção de português. Então, se você tem alguma coisa para corrigir do texto, alguma coisa para corrigir de alguma frase que você falou que você queira falar de uma outra forma, coloca lá, reescrever frase com sinônimos, e aí você vai ter alguma coisa nesse aspecto. Mas, se você coloca lá, vamos lá, vou pregar num culto, você vai colocar lá no ChatGPT, vou pregar num culto do domingo, faça um sermão para mim, para ministração com tema tal. Então você vai pegar algo muito genérico, algo que não tem tanta vida. Então é como eu te falei, a mensagem não é isso. Isso aqui é apenas o esboço da mensagem. A mensagem é o que você está carregando no coração, cara. Então, o que eu estou falando aqui para você talvez não tenha a mesma unção e emoção do que no dia eu ministrando isso aqui. Porque não é o que está aqui que vai fazer diferença na vida das pessoas. É a forma com que você vai falar, é a entonação da sua voz, é a forma com que você vai ministrar, é a unção do Espírito Santo na sua vida. Porque se eu for pegar 10 pessoas diferentes e vou dar esse sermão esse esboço para cada pessoa ministrar, as 10 pessoas vão pregar isso aqui de forma diferente. Então eu tenho a minha maneira de abordar isso aqui, você tem a sua maneira de abordar e cada um vai ter a sua maneira de abordagem. Então isso aqui é o esboço da mensagem, mas a mensagem é aquilo que vai sair da boca de cada um, tá? Então foca nisso, né? Eu espero ter ajudado você. Assista os 2 vídeos, não assista só um, não assista nem só o primeiro, nem só esse. Assista os 2, tanto a primeira parte quanto a segunda parte, e você vai com certeza tirar suas dúvidas em relação a sermão. Tá? Então não usa plataforma de inteligência artificial. O máximo que você pode usar para pegar alguma coisa no original hebraico aqui, que eu não coloquei, eu sempre coloco nas minhas mensagens, mas nessa mensagem eu quis ser muito pragmático, ser muito direto, então não coloca. Então se você quiser colocar, vai lá no texto original das escrituras, coloca, né? Mas tudo vai depender do estilo de pregação. Se for um sermão textual, já vai ser outra pegada. Se for um sermão temático, já vai ser outra pegada, tá? Então isso aqui é muito importante, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com teus amigos, tá? Compartilha com a tua igreja, compartilha com o teu povo. E eu estou à disposição para tirar as dúvidas e a gente construir junto algo sólido. A gente aprender um pouco mais da palavra e entender que as escrituras precisam ser o centro da nossa vida, o centro do conhecimento e a base para todos os princípios que nós carregamos. Tá? É a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus e tudo que nela está escrito. Nós estamos juntos e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um grande abraço.